Oi, gatinhos! Olha aqui pra vocês verem, ó. Estão me ouvindo? Espero que sim. Estão me ouvindo? Dá um joinha aí, fala oi pra mim, será? E aí, Danielzinho, tá me ouvindo? Então, olha aí. Quadro é outros 500, olha aí pra vocês verem. Se eu fosse pra fazer no outro lá, ia demorar uma vida. E eu tanto de espaço, tanta informação que dá, né? Então, não tem jeito não. O tradicional é assim, respeito quem consegue fazer, mas na minha matéria, no meu caso, eu prefiro aqui ainda, tá? Bom, eu vou apagar aqui, queria só mostrar para vocês o quadro, eu achei que ficou bonito, sei, mas é. Então, olha só, eu vou agora continuar a correção lá dos exercícios, lá da página 7 até a página 10, tá? Então, ó, a gente tem como é que chama? Uma questão que foi pedida. Eu queria saber de vocês, a Giovana está aí já. Giovana, da página 8, a questão 6 foi de boa? Quer calcular o trabalho da força-peso? Foi, né? Aí agora você quer que faz a 8, né? Lá da página 9. É isso? Vamos lá. Quando vocês vão pegando aí, materialzinho, eu vou terminando de apagar aqui e a gente faz, tá? Bora. Então vai ficar assim, ó. Página 8, página 9 agora, né? Página 9, exercício 8. Foi esse que a Giovana pediu, não foi? Não sei se é a outra. Mas essa Giovana, foi você que pediu a página. A página. Tá, então tá bom. Então, página 9, exercício 8. Tem um plano inclinado aí, é um exercício mais robustozinho, né? Ó. E aí tem um ângulo aqui, ó, ângulo θ. Tem um certo corpinho aqui, ó, que tem uma certa massa M e é feita uma força, né? Essa força aqui, ó, não dá para ver bem o ângulo, né? Não parece, ó, vamos ver. Vamos ler. Um plano está inclinado em relação horizontal de um ângulo θ, cujo seno é 0,6, o ângulo é menor do que 45 graus. Então, ó, o seno de θ vale 0,6. Ah, um bloco de massa M sobe nesse plano inclinado sob a ação de uma força horizontal F. Então, essa força aqui, ó, ela está na horizontal. Ó. E essa força F, segundo ele, vale massa vezes a gravidade. Né? Então, tá bom, o módulo dela. Aí fala o seguinte, de módulo exatamente igual ao módulo do seu peso, como indica na figura a seguir. Letra A. Supondo que não haja atrito entre o bloco e o plano inclinado, calcule a aceleração do bloco, né? Então, olha só, o que a gente tem que fazer sempre? A gente tem que representar. Lembra do método Despacito? O primeiro passo é a representação das forças, né? Então, ó, esse corpo possui aqui, ó, uma força peso. Existe também uma força normal. Professor, nesse caso não tem atrito, né? É, porque ele fala, né, que não tem atrito.
E aí, eles estão em 3 direções diferentes, gente. Vai dar certo desse jeito? Não, né? Não vai dar certo. Então, o que que eu vou acontecer? Eu tenho que fazer uma decomposição. E para decompor esse negócio, a gente vai ver que o seguinte, ó. Você tem aqui o bloco. Aquela primeira decomposição, você já sabe, né? Ó, a força-peso aqui, ó, que está sempre na vertical para baixo, ela vai virar duas. Quais vão ser essas duas, gente? Vai ter uma aqui, ó, que eu chamo de PY e uma que eu chamo de PX. Tá? Tá bom. A força normal continua sendo aqui, ó, para cima, fazendo 90 graus. E agora, professor? Agora, a força F, ele fala pra gente que ele é na horizontal. Então, essa força F aqui, meninos, ó, que eu vou fazer na horizontal, ela vai ser decomposta em duas. E quais são essas duas, gente? Vai ser uma força que está aqui para baixo, né? E uma força que está tangenciando. Pode, professor? Deve. Ou seja, eu vou ter aqui uma força que eu vou chamar de Fx e uma força aqui para baixo que eu vou chamar de Fy. E professor, trem doido, hein? O que é isso que você está fazendo aí? Misturou tudo esse desenho, não dá para entender nada. Então vamos fazer aqui, ó, grandão e de novo para você, ó. Tá aqui o corpo. Então, eu tinha uma força-peso, né, ó. Eu estou desenhando aqui porque é de tracejar, porque ela vai deixar de existir. Por quê, professor? Porque ela foi decomposta em um PY e também em um PX. Até aqui a gente já fazia em plano inclinado, estava de boa, né? Então tá. A força normal formando 90 graus com horizontal. Professor, até aí, eu lembro. Você passou esse aí plano inclinado para a gente lá no semestre passado, tá de boa. Tá. E agora? Agora vai acontecer um negócio novo aqui, ó. Tá vendo essa forcinha, ó, que ela tá assim, ó? Ela tá na horizontal. Então, eu vou decompor essa força. Ah, é, professor? E pode? Pode. Eu vou decompor ela em uma componente que vai estar aqui assim, ó. Para equilibrar com o Px, que eu vou chamar de Fx. E uma componente que está aqui para baixo, ó. Fy. Entendi agora, professor. E esse ângulo, o que, que acontece? Você vai ver que esse ângulo que tem aqui, ó, do plano, ó, esse ângulo θ aqui, que ele deu, você vai ver que esses ângulos são correspondentes. Por quê? Porque aqui está na horizontal e aqui está formando um ângulo de θ. Então, aqui também vale θ. Ah, professor. E aí? E aí que, nesse caso aqui, você vai ver que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus e o cosseno vai dar justamente o fx. Vai dar, professor? Vai. Olha só para você ver. Vocês estão me acompanhando? Esse desenho é meio estranho, mas tá, conseguiu perceber? Agora ficou grandão. Ficou melhor para vocês entenderem? Alguém perguntou que livro que é, já respondi 3. Então tá bom. Então, olha só. A gente tem que, se o seno de θ é 0,6, o cosseno vai ser 0,8. Professor, de onde que você tirou essa relação? Vocês já viram falar na relação fundamental da trigonometria? Que é aquela que fala assim, ó, seno ao quadrado de um ângulo alfa ou ângulo θ, mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Já viu falar nisso? Não? Vocês vão ver então mais para frente com o Pedro Ítalo ou o Tercílio aí, que deve falar para vocês, ou o Júnior, né? Deve falar para vocês. Mas, fiquem sabendo, tá? Que essa relação existe. E se eu colocar que o seno é 0,8 mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1, então, ó, seno 0,6 ao quadrado vai dar 0,36 mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Quem está somando passa subtraindo,
cosseno ao quadrado de θ é igual a 0,64. Se você tirar a raiz, cosseno dá 0,8, tá? Professor, se eu não soubesse disso, aí não fazia exercício. Por isso que esse exercício é de vestibular, tá? Ele não é exercício montado aí do livro. Então aí a gente está fazendo junto. Sempre cosseno, você 0,6, o cosseno vai ser 0,8, professor? É. Ah, então tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Esse cosseno de θ, ó. Cosseno de θ é quem? Cateto adjacente fx, que eu vou grifar ele aqui, ó, de laranjinha. Depois você copia, olha para cá, tá? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa é sempre de frente ao ângulo de 90. Então, o cateto adjacente vai ser fx sobre o f. E agora, prof? Quem está dividindo passa multiplicando? Então, você vai chegar que o fx vai ser a força F vezes o cosseno de θ. Ou seja, Fx vai ser F vezes 0,8. Professor, e o que eu faço com isso aí agora, pelo amor de Deus? Agora, ele não quer dar aceleração? E o Px, como é que a gente calculava Px? Uai, professor, você falou pra gente que Px é peso vezes o seno de θ. Então tá bom. Então, olha só. O Px vai ser quem? Px é peso, que é massa vezes gravidade, vezes o seno de θ, que ele falou que é 0,6. Professor, eu tenho duas equações, então. E agora? Senta e chora à beira do caminho, ele me deu massa. Calma que quando ele não te dá alguma coisa, o que eu te falei? Quando ele não te dá alguma informação, ou é porque não precisa, ou é porque vai cortar. Então vamos lá. Então, ó, pensa comigo. No eixo X, o que a gente tem? A gente tem o F puxando para cima e o PX puxando para baixo. Então, o primeiro passo é a representação e o segundo passo, despacito. O primeiro passo é a representação, o segundo passo é a aplicação. E eu quero vocês aqui comigo. Então, agora a gente vai aplicar, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Quem que é a força resultante? Ué, professor, vai ser o Fx que está puxando para cima, menos o Px que está puxando para baixo. E isso vai ser o produto da massa pela aceleração. Gente, quem que é Fx? Professor, Fx vai ser F vezes 0,8. Então, F vezes, depois copia, olha para cá. Menos, quem que é Px? Professor, vai ser massa vezes gravidade vezes 0,6. Isso é igual a massa vezes aceleração. E, professor, você errou, hein? Porque com essa massa aí não tem como é que vai fazer. Uai, vai fazer assim, gatinho, ó. Você tá vendo que a massa, a força não é massa vezes gravidade? Ah, entendi, prof. Então eu posso muito bem dizer que esse negócio vai ser assim, ó. Vai ser massa vezes gravidade vezes 0,8, né? Menos massa vezes gravidade vezes 0,6. Isso é igual a massa vezes aceleração. Se eu tenho a massa em todos, né? Todos os negocinhos aí, o que vai rolar? Olha o tirinho, olha o tirinho. E agora, professor? Gente, ele não deu a gravidade aqui na questão. Possivelmente ele deve ter dado no caderno da prova. Então a gente vai considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, professor, o que eu faço? Substitui, ó, vai ficar 10 vezes 0,8 menos 10 vezes 0,6 é igual a aceleração. Gente, 10 vezes 0,8, 8. 10 vezes 0,6, 6. 8 menos 6. Então a gente chega que essa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Há alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma coisa? Se quiser eu faço de novo. Estou aqui para isso. Então, essa é a resposta da letra A. Dúvida?
Péssimo, odiei. É, esse exercício meio chato mesmo, né? Mas vamos de novo, só para a gente poder fixar, Giovana, para entender? Olha só. Vamos começar aqui, ó. Eu tenho um bloquinho. Esse bloquinho, ele tem uma força peso e uma normal. Se eu não tivesse essa força aqui, qual que seria a tendência do bloquinho? Descer. Mas eu estou fazendo uma força e essa força está aqui, ó, na horizontal. De uma forma tal que uma parte dessa força é forte o suficiente para vencer a componente do peso e esse bloquinho está subindo, ó. Ele está, ó, indo para riba. E agora... Ai, beleza, caiu no chão. Sujando minha parede. Minha mulher vai me matar. Então, olha só. E aí, professor, o que eu faço aqui, meu filho? Primeira coisa, representação das forças. Então, eu vim para cá. Aí eu representei, deixa eu puxar aqui, ó, de uma forma bem macro, né, bem grandona, para ficar mais claro, ó. Coloquei o corpo, e aí eu coloquei a força-peso, que é esse verdinho, mesmo aqui. Só que eu fiz a decomposição do peso. O peso foi decomposto. Tem uma componente PY, que você já está acostumado, né, e acostumada, que é esse aqui, ó, é o rostinho. E PX. Por isso que eu deixei o peso bem tracejadinho. E aí? Normal que a gente já tinha. Aí eu peguei essa força F que estava na horizontal. Professor, mas ele colocou de cá, não tem problema? Não, não tem nenhum problema, tá? Só desloquei ela para frente. Então eu vou decompor ela numa componente FY, que é essa pretinha aqui, ó. E numa componente fx, uma componente que é normal. Lembra que eu falei para vocês que a decomposição, até naquele exercício, eu falei assim, ó, no exercício 6, gente, você tem que fazer decomposição sempre normal e tangencial. Então, tangencial vai ser o fx, normal é o fy. E por isso que eu coloquei aqui tracejadinho. Até aqui, alguém não entendeu essa decomposição? O que eu fiz? Fala comigo. Sai aqui da frente. E aí você tem que falar. Se não falar, eu não vou conseguir saber, né? Porque eu não estou vendo sua cara, vocês não ligam a câmera. Então até aqui entendeu. Tá. Depois, o que eu vou fazer? A normal e o FY, para mim, não vão me interessar. Por quê? Porque elas produzem aceleração? Não. Uma vez que o corpo nem sobe, nem desce, o corpo está aqui, ó, tangenciando esse negócio. Tá, professor, então é só no X que tem aceleração, né? É. Aí o que eu fiz? Para achar o fx, eu usei o cosseno desse ângulo, que é cateta adjacente sobre hipotenusa. Beleza. E o px, eu já sabia que ele era peso seno de θ. Tá, achei essas duas equações. Apliquei o princípio fundamental da dinâmica, força restante é igual a massa vezes aceleração, ou seja, vai ser o que está puxando para cima, que é o fx, menos o que está puxando para baixo, que é o px. Então ficou fx menos px é igual a massa vezes aceleração. No lugar de fx, eu coloquei f vezes 0,8, né? Que foi a equação que a gente chegou. O px a gente já tinha essa equação, e aí é igual a massa vezes aceleração. No lugar de f, eu substituí, porque ele deu no enunciado, né, na figura, que é massa vezes gravidade, vezes 0,8, é igual a massa vezes gravidade vezes 0,6, que é igual a massa vezes aceleração. Como tem massa nos três termos, eu posso cortar a massa. Ficou 10 vezes 0,8, que é 8, menos 10 vezes 0,6, que é 6, ou seja, 8 menos 6, a aceleração vale 2. E aí eu te pergunto, todo mundo entendeu? Complexo, né, Cirinho? Mas conseguiu entender o que eu fiz? Eu sei que para você fazer sozinho, você teria dificuldade. Um exercício desse, por exemplo, eu não colocaria na prova. Mas conseguiu entender agora? Gabriel, entendeu? Gabriel Vaz. Gabriel Mendes. Então vamos de novo, Gabriel Vaz. Ó, eu tenho um bloquinho sobre um plano inclinado. Tá. E aí, professor? E aí que eu preciso movimentar esse negócio. Ó, ele vai com essa força. A força não está aqui assim, ó, fazendo ele empurrar. Ela está na horizontal. Ou seja, parte
essa força está empurrando o bloco aqui, ó. Deixa eu representar desse jeito aqui, ó. Pronto. Aí, pronto. Tem um plano inclinado, vocês estão vendo? E aí? Eu não estou fazendo uma força que está assim, ó, paralela ao plano. Eu estou fazendo uma força que ela está assim, ó. Ela está na horizontal. E ela fixa, é como se ela estivesse empurrando o corpo aqui, mas ao mesmo tempo ela também consegue arrastar esse corpo. Ah, professor. Começando a ficar mais claro na minha vida esse negócio. Então, o que eu faço agora? O que você faz? A gente pega essa composição das forças, Gabriel, e a gente vai decompor. Sempre em uma componente que é normal, ou seja, fazendo 90 graus com o plano, e uma que está aqui, ó, tangenciando o plano. Ah, então tá bom. Então, esse peso, lá no plano inclinado, lá no semestre passado, você lembra que a gente fazia decomposição em PY e PX. A normal, ela já existe, por quê? Porque está encostada sobre a superfície. Então, até aqui não teve novidade. A novidade foi pegar essa força F que estava na horizontal e fazer uma decomposição aqui, ó, em FY e em FX. Ah, e aí, professor? Que onde eu vi que esse ângulo θ é o mesmo desse, eu usei o cosseno para achar uma equação com fx. E aí, prof? O px, eu já te mostrei no semestre passado que ele sempre vai ser peso seno de θ. Achei a segunda equação. E agora, apliquei o princípio fundamental da dinâmica. Se esse negócio está subindo, é porque o fx é maior que o px. Então, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vai ficar fx menos px é igual a massa vezes aceleração. No lugar de fx, Gabriel, coloquei f vezes 0,8, porque eu cheguei nisso nessa equação. No lugar de px, coloquei massa vezes gravidade vezes 0,6, porque eu cheguei nisso nessa equação. Isso é massa vezes aceleração. Cortei as massas e aí eu cheguei que a minha aceleração vale 2. Então vamos fazer o seguinte para fixar legal? Vou dar aí 2 minutinhos para vocês copiarem, aí eu passo a letra B, tá bom? Para vocês me derem um ok, a gente faz a letra B. Posso fazer a letra B então? Já copiou? O Ciro e a Giovanni já falaram. Tem alguém que está copiando ainda? Então, bora. Ó, a letra B fala o seguinte para a gente. Calcule a razão entre o trabalho, né, da força F e o trabalho da força peso do bloco, ambos em um deslocamento no qual o bloco percorre uma distância d ao longo da rampa. Ou seja, ele não me falou o tamanho da rampa, ó, então vai ser esse tamanhozão aqui, ó, até lá em cima, ó, vale d, tá? Então esse tamanho da rampa vale d. Agora, esse exercício ele é mais complexo, né? O livro coloca já como último, porque ele é mais robusto. Então, olha só. Vamos fazer ele aqui, ó. Eu, vocês e eu. Sim. Gente, vamos calcular o trabalho da força F. Então, ó, o trabalho da força F vai ser justamente força F, né? Que é essa força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Então, quanto que vai dar isso? Professor,
A força é massa vezes gravidade, então não tem o que fazer, né? A distância, não sei. E o cosseno? 0,8. Eita, porque eu vou deixar desse jeito? Por quê? Porque ele quer a razão, ele quer a relação entre eles. Ah, então tá bom. Você está falando, eu acredito. Então, olha só. O trabalho da força F é esse. E o trabalho da força peso, eu te mostrei que é assim, ó. MGH. E aí, o professor lascou, hein? Porque ele não me deu essa altura aqui, ó. Uma altura H ele não dá. E agora? O que, que eu faço? Agora, pensa comigo uma coisa aqui, ó. Esse ângulo θ é justamente o quê? Esse é o cateto oposto e esse aqui é a hipotenusa, não é? Concorda comigo, então, que seno de θ vai ser a altura H sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Ué, professor, é o deslocamento dele, é o tantão que ele andou. Ah, então, professor, nós vamos achar uma função aqui em relação a esse D para cortar, né? Nossa, professor, mas você tá safadinho, hein? Obrigado. Então, ó, o H, quem está dividindo passa multiplicando, é quem, gente? É o Dzinho vezes o seno de θ. Então, vamos substituir isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Massa vezes a gravidade, vezes, no lugar de H, vai ser quem? D vezes seno de θ. Professor, mas o seno de θ, ele fala no enunciado que é 0,6. Então, você pode chegar que o trabalho da força-peso vai ser massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, vezes 0,6. E agora, professor, é só você fazer o que ele pediu, ó. Ele falou, calcule a razão entre o trabalho da força F sobre o trabalho da força peso. Agora, você tem que estar de olho que, nesse caso, o peso é contrário ao movimento. Então, entra aqui um sinalzinho de menos. Por quê? Porque ele é contrário. Igual na questão 1, que a força de atrito era ao contrário, e a gente colocou o menos, lembra? Ah, verdade. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar massa vezes gravidade, vezes deslocamento, vezes 0,8, que é o trabalho da força F, dividido por menos massa, gravidade, deslocamento vezes 0,6. Professor, pode cortar isso tudo aqui, ó. Deve. E aí, dá quanto aqui? Se eu simplificar por 0,2, o menos ele vem para cima, né? Vai dar menos 4 sobre 3. Essa é a razão. Dúvida, meus amigos? Complexo esse exercício, né? Doideira. Mas é exercício assim. Olha aqui na câmera que eu vou conversar com você olho no olho. Gente, esses exercícios que são mais robustos, mais difíceis, às vezes você pensa, não, esse aqui eu não vou fazer nunca sozinho. Mas é o que eu falo sempre. Se for para você montar um ar-condicionado sozinho, talvez você vai errar, você não vai conseguir, porque não é fácil, né? Tem que ter tanto que você contrata um técnico para instalar. Mas quando você vê alguém fazendo, aí começa a ficar mais tranquilo. Você fala, não, eu vi alguém fazendo. Agora, você vai aprender mesmo se você praticar. É você tentar fazer na sua casa, aí você vê onde que eu estou errando. Olha a resolução do professor. Ah, o professor fez esse passo aqui. E se tiver dúvida, me chama. Professor, ó, essa resolução você fez na hora, eu entendi, mas agora eu não estou entendendo. O que, que é isso? Tá? Então, se você quer aprender de fato, quer fixar, o que, que você tem que fazer sempre? Praticar. Giovana falou, explica o comecinho de novo, só o começo, onde você troca o H pelo D. É o seguinte, Giovana, essa parte, ó, força vezes deslocamento cosseno θ, essa é a forma da força F. Então vai ficar massa vezes gravidade, vezes deslocamento, porque I que é a força E, o deslocamento da forma e o cosseno é 0,8. Beleza. Aqui você está vendo que é MGH, mas ele não me deu essa altura H. Então, o que, que eu fiz? Eu usei o seno do ângulo, porque esse é um triângulo, não é? Um triângulo retângulo, ó. Formou 90. A hipotenusa vai ser o D e o cateto oposto é o H. Por isso que eu usei o seno. Seno de θ é cateto oposto H sobre a hipotenusa, que é o deslocamento. Então, quem está dividindo passa multiplicando, H é D seno de θ. Professor, por que você fez isso? Porque para achar tudo em função do deslocamento e aqui ele cortar. Ficou claro, Giovana?
Mais alguma dúvida? Mais alguém tem alguma dúvida? Se tiver, pode falar. Então, dá um minutinho para vocês copiarem. Qual que é a próxima questão? Ó, do 9 até a 12. Teve alguma dúvida? Essa 9 aí é a mesma da 4, né? Então, tá de boa, a gente já fez. A 10, teve dúvida na 10, na 11 e na 12? Vou cantar a música aqui porque tá difícil hoje, ó. Às vezes no silêncio da aula eu fico imaginando nós 30. Eu fico querendo a sua participação. Fala comigo se você tem a dúvida ou não. Se tem alguma questão que você não entendeu, fala agora o cálice para sempre. Tô me sentindo muito sozinho. Quando a gente ama, é claro que a gente participa. Não quero mais essa meta de quarentena, não. E aí, vamos? Nesse exercício, teve dúvida? Você nem tentou fazer? Fala a verdade. Fala, professor, não tentei nem fazer porque eu estou muito cansado, não quero nada na minha vida. Deixa eu ver. Alguém falou aqui para mim. Não sei. Sim, não sei fazer direito ainda. O que que você não sabe fazer direito ainda, Gabrielzinho lindo? O Ciro falou para eu chegar pro lado. E o Bruno fala, para de tocar, senão eu choro. Chorando tô eu. Ai, saudade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a corrigir aí, ó. Tem 5 minutos. Tarefa para casa, qual que vai ser? Gente, tenta fazer esses exercícios aí até você conseguir fazer, tá? Ah, professor, eu tô com dúvida, me chama no Instagram. Eu tô sempre à disposição de vocês. Só falar que tô sempre aqui, tá bom? Quando você faz, eu entendo sua, mas eu não tiraria isso da minha cabeça. Giovana, é normal, é o que eu falo. É a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, né? Então, e como que você vai conseguir fazer isso na sua cabeça? Quando você vê alguém fazendo, você entendeu e vai replicar. Então, ó, tenta refazer as questões e tenta ver, ah, isso aqui eu sei fazer, isso aqui não saiu, isso aqui não foi legal. Entendeu? É isso que vocês têm que fazer, tá? Então, ó, a questão 9 lá da página 9 já ela é igual a 4 da página 8. Eu não vou fazer. Agora vamos fazer o seguinte, a página 10, não, a página 9 é a questão 10. Vamos começar ela aqui. Se bem que nosso tempo já está curtíssimo, 4 minutos e meio. Posso apagar lá de cá ou tem alguém copiando? Pode, né?
Alguém quer ler a questão 10 aí para a gente ganhar um tempinho? Abre seu microfone, bote sua voz para o mundo. Fale sem medo. Um de cada vez, tá? Numa competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade... Hã? Alguém quer ler? Preparei a minha leitura. Pode ler, então. Pode. Em uma competição envolvendo carrinhos de controle remoto, a velocidade de dois desses carrinhos foi medida em função do tempo por um observador situado no referencial inicial, sendo feito um gráfico da velocidade v em função do tempo t para ambos os carrinhos. Sabe-se que eles se moveram sobre a mesma linha reta, partiram ao mesmo tempo da mesma posição inicial, são iguais e têm a massa constante de valor de m igual a 2 kg. O gráfico obtido para os carrinhos linha A, linha cheia, e B, linha tracejada, é mostrado a seguir. Olha só, não vai dar tempo da gente fazer o exercício, que a aula está acabando, mas eu quero que você entenda que esse gráfico aí, ó, da velocidade pelo tempo, que ele dá pra gente, não é o gráfico da posição, viu, gente? Então, não é que o carrinho A andou 2, depois 4, não. Em 10 segundos, o que acontece? Ele chegou a uma velocidade de 4 metros por segundo, né? Depois, ele diminuiu sua velocidade para 2 e depois ele manteve até que ele, ó, zerou esse negócio, né? Então, tá bom, professor. Isso aqui que aconteceu, tá? E o carrinho B, ó, o que acontece? Ele vem por aqui, mantém e vai aqui, né? Então, olha só, gente, o que eu quero que você entenda para você fazer essa questão? Os dois estão aqui, ó, na linha reta e o carrinho A está aqui em cima, esse é o A, e o carrinho B está aqui, ó, embaixo. Gente, se o carrinho A velocidade é positiva, o meu referencial positivo é para a direita. Então, ele andou para um lado, ó. O VA é para esse lado. E o VB é para outro lado, tá? Então, só isso que você tem que ter em mente, tá bom? Que ele fala, ó, é uma linha reta, né? Sabemos que se moverem sobre a mesma linha reta, partir ao mesmo tempo. E aí ele pergunta, com base nos dados apresentados, responda, após 40 segundos de movimento, qual a distância entre os dois carrinhos? Então, como é que você vai fazer isso, Nereu? Para ficar facinho, gatinho. Você vai calcular a área, ó. A área, você lembra que o Sostag falou que a área é numericamente igual ao ΔS, o deslocamento? Quando você tem um gráfico da velocidade pelo tempo. Por que isso mesmo, professor? Eu esqueci. Porque V não é ΔS sobre ΔT? É. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, ΔS é V vezes o tempo. E a área é base vezes a altura vezes o tempo. Faz a área desse e soma. Próxima aula a gente continua, tá? Deixa eu aparecer aqui para me dar tchau para vocês. Beijos, boa semana. Tarefa de casa. Continua a fazer esses exercícios. Refaz se você tem dúvida. Para na semana que vem a gente tirar essas dúvidas aí, para a gente poder se processar.